Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje falaremos sobre conhecimento e o conhecimento. Você sabe a diferença? Tem diferença. Conhecimento e o conhecimento, com artigo definido. Então, são duas coisas bem distintas. O que é conhecimento? Quando a gente fala de conhecimento sem o artigo definido, é um conhecimento, pode ser um conhecimento de física, de química, de filosofia, de qualquer tipo de matéria, de ciência, qualquer coisa. Então a gente fala conhecimento, está pensando em algo generalizado, algo que abrange qualquer coisa, mas não é um conhecimento específico, é um conhecimento, geral. Pode ser filosofia, sociologia, psicologia, ciência, física, química, matemática, português, qualquer coisa, biologia, tudo. Qualquer tipo de conhecimento nós podemos estar falando sobre isso. Isso é conhecimento, então você tem conhecimentos gerais sobre qualquer área. Por exemplo, você pega a grade curricular da escola, vai ter vários tipos de conhecimentos e você vai se especializar, neles, conhecimentos gerais. A palavra de Deus, ela diz assim, que ficar a alma sem conhecimento não é bom, ou seja, o nosso intelecto, as nossas faculdades mentais, elas precisam de conhecimento. Mas Jesus falou de um conhecimento específico, que tem artigo definido. Ele diz assim a palavra lá em Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então ele está falando de um conhecimento específico. Neste caso aí, ele está falando do conhecimento espiritual, do conhecimento da vida, do conhecimento da salvação. Jesus falando sobre isso, João registrou em João 17,3, ele diz o seguinte, olha só, que a vida eterna, isto é, a salvação, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então esse é um conhecimento específico, tem artigo definido. Quando Jesus fala em outro lugar sobre isso, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veja que os três têm artigo definido: o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você coloca um artigo definido no conhecimento, é um conhecimento único, singular, exclusivo. E você precisa saber que conhecimento é esse, Qual é esse tipo de conhecimento? Você tem que ir atrás. A Bíblia é como se ela fosse um grande quebra-cabeça, que você tem que achar as peças que estão em vários lugares diferentes. Então, note que falou disso lá em Oséias, para depois Jesus dar a resposta no Novo Testamento de João registrou. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, que é ele mesmo, isso depois João é quem vai registrar Jesus falando sobre isso. Em João 10, 9, ele se intitula como sendo a porta, o lugar de entrada para o céu, e também ele se intitula, nesse texto já citado, em João 14, 6, como sendo o caminho. Então, são conhecimentos diferenciados. Então, conhecimento trata-se de conhecimentos gerais. Então, você pode falar um conhecimento, que é artigo indefinido. Eu tenho um conhecimento em biologia. Eu tenho um conhecimento em matemática. Eu tenho um conhecimento em ciência, da educação, na didática, na metodologia científica. Por quê? Porque você está dando um conhecimento qualquer, não tem o artigo definido. Quando tem o artigo definido, então tem essa diferença. Então, conhecimento e o conhecimento. Você sabe a diferença? Agora você já está sabendo, Mas vamos lá. Até a próxima
Que Deus abençoe e tenha um excelente dia.